Vamos agora com a nossa coluna de medicina, hoje recebendo o Dr. Helman Cavalcante, oftalmologista, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e diretor de cursos da Sociedade Pernambucana de Oftalmologia. Tudo bem, Dr. Helman? Tudo bem, Ana. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. Igualmente, muito obrigado. Doutor, e hoje falando de um assunto que interessa a todos, né? O aumento de casos de glaucoma na sociedade. Isso vai acontecendo com frequência, doutor? Isso, vai acontecendo porque a incidência do glaucoma, nós temos em torno de 2% da população. Isso acima de 40 anos. E o glaucoma, ele atinge muito mais as pessoas idosas. Dr. Helman, houve um aumento de casos de glaucoma na sociedade? Sim, está sim havendo um aumento de casos de glaucoma na sociedade. Provavelmente, acredito eu, por conta do envelhecimento da nossa população. A população em todo o mundo está envelhecendo. Então, nós temos uma incidência do glaucoma em torno de 2% da população. Nossa! Então, a partir de 40 anos, 2% da população tem glaucoma. Nessa faixa etária mais de idade, 60, 70, 80 anos, eu vou ter muito mais de glaucoma. Então, com o envelhecimento da população, nós temos um maior número de casos para glaucoma. Então, isso é importante para o nosso país, porque nós temos um envelhecimento da nossa população. Então, nós temos que estar preparados para dar o diagnóstico e o tratamento dessa população adequadamente. Então, sendo assim, a ocorrência está aumentando em níveis gerais, né? Está aumentando. A projeção, nós temos hoje em torno de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro com glaucoma, e a projeção para 2020 é que esse número chega a 80 milhões. Nossa, doutor. Então, basicamente, isso com o envelhecimento da doença e, logicamente, com o maior também número de diagnóstico também da doença. Claro. Hoje, provavelmente, deve estar dando muito mais diagnóstico do glaucoma do que há 20, 30 anos atrás. Sem dúvida. E só para lembrar uma coisa, Cláudio, dentro ainda desse aspecto epidemiológico, lembrar Sim. que o glaucoma ele atinge todas as faixas etárias. Então, é isso que eu ia lhe perguntar. Todas as idades, doutor? todas as idades. Então nós temos uma incidência maior numa idade mais avançada da nossa vida, mas também nós temos o glaucoma congênito, que é uma das principais causas de cegueira do mundo inteiro. Então é importante que essas crianças, que o filho de sua filha, seu filho, ao nascer, seja também visto pelo oftalmologista. Claro. Então é extremamente importante, não só para ele afastar a possibilidade de glaucoma congênito, mas também outras doenças que podem acometer o recém-nascido. Imediatamente, doutor, assim que nasce, ou tem Imediatamente. Existem alguns países que você já tem o oftalmologista no berçário. Então a criança já sai com o exame prévio oftalmológico. Como é que é feito o tratamento do glaucoma na parte clínica? O tratamento do glaucoma, ele é para a vida inteira. Então o paciente, uma vez diagnosticado o glaucoma, ele terá que ser tratado o resto da vida. Geralmente nós começamos o tratamento com colírio, com tratamento que a gente chama clínico. Então a gente usa uma droga, pode usar mais de uma droga, associações de drogas. Hoje você tem colírio, se você associa duas drogas, vai ter até lançamento, já tem na Europa, 3 drogas dentro de um colírio só. Isso é muito bom para o paciente, porque é menos gotas, né, que o paciente usa. Quanto mais gotas ele usar, mais ele vai ter um olho agredido pelos produtos químicos do colírio. E o tratamento cirúrgico, então basicamente clínico e cirúrgico. Quando o tratamento clínico falha, nós vamos para o tratamento cirúrgico. Pode ser de duas modalidades, pode ser com laser, a gente já falou numa sessão anterior, que a gente vai disparar esse laser nessa malha trabecular, abrindo esses espaços para o líquido poder drenar com maior facilidade e aí diminuir a pressão intraocular, ou então com um procedimento cirúrgico propriamente dito, um procedimento cortante que é feito no bloco cirúrgico, em que a principal modalidade dela seria a cirurgia fistulizante, quer dizer, fazer uma fístula para que o líquido vá agora para uma nova via de escoamento, já que aquelas vias naturais elas estão obstruídas. Agora, doutor Helman, tem muita gente que se pergunta, mas o glaucoma não tem cura, por que eu vou fazer o tratamento? Isso, o tratamento é feito para que ele não vá para a cegueira, porque o glaucoma é a principal causa de cegueira no mundo inteiro, irreversível. Então, se ele não tratar, ele vai para a cegueira.
E aí é importante essa sua pergunta, porque é um dilema muito grande para o paciente. Porque muitas vezes geralmente a gente não opera glaucoma inicial. A gente vai geralmente operar o glaucoma numa fase mais moderada a avançada. Então eles têm muito medo de perder a visão, porque ele vê muito o vizinho dele que se operou de glaucoma e perdeu a visão, ele tem um conhecido, um familiar. Então assim, eles fazem essa associação que a cirurgia é igual à perda da visão, e que não é assim. A pior coisa que a gente faz é não fazer nada. Não tratar. Não tratar, porque a gente sabe que você vai perder a visão. Eu sempre digo aos meus pacientes, olha, se você está com glaucoma, está com pressão não está controlada, teu glaucoma já está evoluído, você está usando já o máximo de medicação que nós podemos utilizar, lançar a mão, já fizemos o laser. Então, se você não tratar, o que é que vai acontecer? Você vai para a cegueira. Se você tratar, você vai ter duas opções pelo menos. Você vai ter a opção de ficar cego, que é a menor chance. Sim. E a grande chance de você permanecer com visão, quer dizer, preservar essa visão. Logicamente que a gente vai ter casos que elas vão evoluir para a cegueira. Sim. Mas não foi o tratamento que evoluiu a cegueira, a não ser que haja uma intercorrência durante o tratamento cirúrgico, Claro. que isso pode acontecer, isso é alertado o paciente. Toda cirurgia tem risco, Toda né, cirurgia doutor? tem risco, é como andar de avião, maioria dos aviões não cai. Mas pode acontecer, tem uns que andam caindo. Claro. Agora, doutor, e o pessoal que usa os colírios? Esse paciente, ele pode simplesmente suspender o uso do colírio? Não, jamais ele deve fazer isso. Ele poderia pensar a suspensão que ele estivesse trazendo muito efeito colateral indesejável para ele, insuportável. Eu vou dar um exemplo. Existe um colírio chamado um beta-bloqueador, que é o maleato-timolol, que a gente usa que o paciente não pode ser usado em asma. E ao prescrever, o médico tem que perguntar se o paciente tem asma. Então muitas vezes, às vezes a gente pergunta, o paciente diz que não tem, mas de repente você lança a mão, existe o efeito colateral, então ele traz asma. Então se ele fizer essa correlação de asma com o colírio, então se ele tem que parar imediatamente, porque isso pode levar até a morte, e ele procurar um serviço de urgência. Então ele deve entrar em contato com o seu oftalmologista. Então seja por intolerância, por o olho estar ardendo, está queimando, olhos vermelhos, não é? Reações alérgicas. Sim. Então ele deve procurar o seu oftalmologista imediatamente. Claro. E ele sim vai saber o que é que está acontecendo, se é só um efeito colateral da droga, natural daquela medicação, ou então se é um caso de alergia. E aí ele teria que suspender ou não, ou fazer uma nova orientação. Mas o paciente, a princípio, ele jamais pode abandonar o tratamento clínico, ele tem que manter o seu colírio. E qual é a importância de usar esses colírios corretamente, ou seja, no horário certinho, com a constância que é prescrita? A importância é que nós vamos ter o controle dessa doença melhor. Como a gente já falou, o colírio faz com que a pressão intraocular diminua. Então, e aí controle a pressão, ele não vai evoluir para a cegueira. Então, se você está usando aquele colírio de acordo com como foi prescrito pelo médico, de acordo com a prescrição médica, você tem mais chance desse colírio estar fazendo efeito e sua pressão está bem controlada, e aí evitando que você tenha um dano glaucomatoso no futuro. E esses efeitos colaterais, tem alguns que são muito sérios? Tem, como eu falei, esse problema da asma. Não é? A gente tem... Ou seja, não pode deixar de informar nada para o seu médico. E também não se automedica, né, doutor? Nem também não se automedica. E é uma obrigação do médico, ao prescrever esse colírio, um beta-bloqueador, ele perguntar se o paciente tem asma, porque nós sabemos quais são os efeitos colaterais da droga. Então, esse é um efeito colateral tão importante que já há casos relatados na literatura de morte por conta do uso do beta-bloqueador. Então, vai desde a morte, desde até efeitos colaterais que o paciente pode conviver. Veja, Cláudia, é às vezes muito difícil você ter o uso de um colírio que o paciente não tem um efeito colateral. Claro. Mas são efeitos colaterais leves, suportáveis. Né? O paciente diz muito, quando eu pingo o colírio, eu tenho um ardor no olho, sinto meus olhos ardendo. Mas aquilo é 10, 15 minutos. De todos os colírios fazem assim, isso né, daí. doutor? Então você tem um pH diferente do pH do olho e causa esse tipo de sintoma. Mas isso é uma coisa tolerável. Então é suportável, você vai viver o resto do tempo sem nenhum mais efeito colateral.
Doutor Helman, só para encerrar, o pessoal aqui em casa, por exemplo, tem um parente que já tem o glaucoma, aí o parente usa um colírio, aí ele começa a ter os sintomas, ele vai dizer, eu vou usar esse mesmo colírio? Não, ele tem que primeiro procurar o oftalmologista. É importante essa sua pergunta porque se eu tenho história familiar de glaucoma de primeiro grau, pai, mãe, irmão, e caso de cegueira, quer dizer, esse paciente ele tem 5 a... Tem hoje trabalhos que mostram até 10 vezes mais chance de vir ter glaucoma do que as pessoas que não têm história familiar de glaucoma. Então ele tem que procurar o oftalmologista e fazer um acompanhamento mais de perto, sabendo que tem esses casos. E jamais usar aquele colírio. Por quê? Porque nem sempre aquele sintoma que ele está apresentando é necessariamente de glaucoma. Porque como a gente já viu anteriormente, o glaucoma, na grande maioria, no início, ele não dá sintoma nenhum. Quer dizer, ele é diagnosticado basicamente pelo oftalmologista, que ele tem que fazer pelo menos 2 coisas: aferir a pressão intraocular e fazer uma análise criteriosa do fundo de olho, do nervo óptico desse paciente. E a partir daí nós podemos já dar o diagnóstico pelos sinais encontrados, ou então nós suspeitarmos de glaucoma e aí sim pedir o que a gente chama do check-up, seriam alguns exames para comprovar aquela primeira suspeita que nós tivemos. Dr. Helman Cavalcante, o pessoal que está em casa nos assistindo, gostaria de ter mais alguma informação ou entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? Nós trabalhamos na clínica Univisio, que fica na rua Senador José Henrique, 224, nono andar, no edifício Alfred Nobel. O telefone é 31 25 26 26 ou 30 32 25 25. Dr. Helman, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado e até outra oportunidade. E nós fazemos um breve intervalo, mas voltamos já.